paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Gente, que tempo bom, que tempo bom. O Senhor, Ele preparou esse momento para as nossas vidas. E como nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Pastor Lucas, muito obrigada mais uma vez. Eu estou grata demais ao Senhor e à vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, buscando o Senhor. A palavra de Deus é fiel. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Eu quero declarar sobre a sua vida que aquilo que você está buscando vai achar você. Porque normalmente é assim que o Senhor faz, né? Deus abençoe, Gabi, Deus abençoe sua vida. Te amo em Cristo, você tem sido uma bênção, um bálsamo, viu? Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores e quero deixar uma palavra em agradecimento, mas de dedicação para a igreja. Não é o texto que eu vou pregar, mas eu separei aqui uma palavra para a igreja. Pastor Lucas, essa palavra é para o Senhor, viu? E para toda a igreja, para todo o rebanho que Deus lhe confiou. Se encontra na 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 10, que diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, Ele mesmo fortalecerá. Seja a Ele o poder para todos sempre. Amém. A todos os pastores, liderança, membros da igreja, voluntários desta casa, tenham isso em mente. O mesmo Senhor que vos chamou, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá. Viu? Eu quero deixar essa palavra de Deus aqui para fortalecimento, para vigor dos irmãos. E eu também queria, em um ato de gratidão, dedicar uma palavra aqui também à vida do pastor Eduardo, que é meu esposo, mas é sobretudo um profeta na minha vida, um sacerdote na minha casa. E eu não consigo me acostumar a ouvi-lo ministrar, porque todas as vezes que Deus o usa por intermédio da sua palavra, Ele é alguém que consegue nos dar, através da sua instrumentabilidade, o poder de assertividade. Eu sei que Ele não gosta muito que seja eu a pessoa que fale isso, porque fica parecendo até que eu estou rasgando seda, mas na verdade eu sou a pessoa que tem mais autoridade para poder fazer isso, porque eu de fato posso dar um testemunho de quem Ele é quando Ele não está aqui. E então poder assisti-lo, ouvi-lo e receber dele, e perceber que 20 anos de convivência não puderam fazer com que a intimidade roubasse a honra do ministério que o Senhor te confiou, é para mim uma alegria, mesmo que você fique um pouco constrangido com essas palavras. Eu quero dedicar para a sua vida aquilo que eu vejo na condição de quem ouve a palavra quando está sendo ministrada, na hora que você está pregando. Eu imagino que se você pertencesse aos tempos bíblicos, exceto por uma coisa, você não seria tão semelhante ao Apolo que Paulo menciona. Só por uma coisa, qual? Ele não era batizado no Espírito Santo com fogo, na evidência do falar de outras línguas. E você o é, mas todo o restante eu percebo como isso é uma verdade hoje, quando ouvimos você ministrar. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus. Verso 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo. Esse é um outro privilégio que só eu tenho, de quando o culto acabar poder te levar comigo. E declararam com mais precisão o caminho de Deus. Foi o que ele provocou na vida deles depois de tê-lo ouvido. E querendo ele passar a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, ajudou muito pela graça daqueles que o criam. Deus, Ele usa essa faceta do seu ministério. Você nos ajuda muito a saber o que fazer depois que você prega. E para o Bispo Júlio, eu quero deixar uma palavra aqui, que é praticamente um clamor, um pedido.
diante da sua instrumentabilidade. Eclesiastes capítulo de número 12. As palavras dos sábios, e é com o Senhor que eu estou falando, são como aguilhões e como pregos bem fixados. São as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. Bispo Júlio, por favor, escreva mais. Por mais que isso seja o que disse o proverbista: o muito estudar é enfado da carne, mas não tem a sua vida como preciosa. Mas por causa do tanto que nos acrescentou hoje aqui em tanta sabedoria, por favor, escreva mais. Nós precisamos da sua vida. Eu não sei aonde está o material do Bispo Júlio. Aonde está o material do Bispo Júlio? Torne esses aplausos coerentes com seu testemunho. Passa lá e adquira o máximo de material escrito que você puder adquirir, escrito por esse homem de Deus. E eu vou te dar um exemplo prático disso. O que me fez subir hoje e aqui para pregar foi uma frase escrita de uma mulher de Deus que eu respeito muito. Uma frase escrita foi o que me fez subir hoje para pregar aqui. O que Deus usou para que eu tivesse ousadia de subir hoje aqui para ministrar diante daquilo que eu ouvi antes de mim, foi uma frase escrita. Não foi o que o pastor Eduardo pregou que me deu ânimo para subir aqui. Pelo contrário, quanto mais ele pregava, mais eu dizia: eu não vou subir para falar nada. Não foi o que o Bispo Júlio pregou. Quanto mais ele pregava, mais eu dizia: vou fingir um arrebatamento de sentidos. Eu não tenho mais nada, não vou. Tanta graça, tanta sabedoria, tanta revelação, tanto transbordar de Deus. E não é porque eu não tenho vontade, não é porque eu não gosto de ministrar, pelo contrário. Mas é porque diante da envergadura daquilo que nos foi confiado aqui essa noite, eu de verdade, na minha humanidade, na minha pequenez, começo a ser provada pela minha consciência. E vejo que, penso que não tenho o suficiente, porque num culto como esse, gente, quem está me ouvindo, diga amém. Num culto como esse, depois de ouvir o que a gente ouviu, debaixo de uma atmosfera como essa, de verdade, se você tivesse que estar aqui agora no meu lugar, sua consciência também o provaria, dizendo assim: vai acrescentar o quê? Sua consciência não faz isso comigo, porque você me vê melhor do que de fato eu sou, mas eu não sou tão boa quanto você pensa. Então por isso que eu não estou falando para você lidar com a minha, estou falando para você lidar com a sua. Troque agora de lugar, suba aqui, pregue e termine essa noite de domingo. Vem! Não, vem! Vem! Se a gente tem um nível de consciência razoável, falta em nós um pouco dessa ousadia de dizer: eu tenho a acrescentar. Eu não consegui me ver assim nessa noite. Existem noites que me sobra essa ousadia. Eu digo: eu acho que hoje eu posso acrescentar. Mas num culto como esse, você é desafiado a pensar: o que mais eu posso acrescentar? E por que eu estou te falando para adquirir material escrito? Porque as duas maiores viradas da minha vida aconteceram por causa de um material escrito, todo ele baseado na palavra de Deus. Hoje o que me fez subir aqui foi uma frase não falada, uma frase escrita de uma mulher de Deus que eu ouvi um dia, e ela disse e escreveu assim: eu não posso ficar paralisada por causa da grandeza de quem me ouve. Eu preciso me mover por causa da grandeza de quem me usa. Eu falei: Deus, é crendo nisso que eu vou subir hoje ali. Porque se fosse pela grandeza de quem me ouve, eu pegava essa primeira cortina preta que apareceu e eu sumia. Mas por causa da grandeza de quem eu creio, que é quem usou o bispo, que é quem usou o Eduardo, que é quem usa o pastor Lucas, que é quem usa o Arthur, os ministros, os adoradores, os instrumentistas, eu preciso crer de igual forma. Quem está crendo comigo, diga amém. Aleluia. Agora eu já nem quero mais te dar oportunidade. Quem vai pregar sou eu mesmo. Já me edificou a fé, já me animou a alma. Você está entendendo? Então quando o culto acabar, vai lá no material do homem de Deus
e adquira um material escrito, porque o nosso pedido hoje, bispo, é: não se enfade, por mais cansaço que gere o escrever livros, nós precisamos daquilo que Deus tem transbordado na sua vida. Agora sim, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Ontem foi capítulo 21, né? Hoje nós vamos voltar, será capítulo 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Deus tem nos conduzido aqui ao entendimento, irmãos, de princípios e de como a palavra de Deus deve ser amada por nós, reverenciada por nós, de como nós devemos dedicar-nos à leitura dessa palavra, de como nós devemos debruçar sobre essa palavra, crer nessa palavra, viver de acordo, não com as circunstâncias, mas com o que a palavra diz ao nosso respeito. João capítulo 19, João capítulo 19, versículo de número 23 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era toda sem costura, tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Complete aí você: isto aconteceu para que se cumprisse que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo passou a recebê-la na sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, para que o que se cumprisse, gente? O que, gente? Ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados de lá. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a Escritura, que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. E como diz outra Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Complete só mais uma vez para mim o verso 36, por favor. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse diga amém por essa palavra. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3, você vai olhar para pelo menos 2 pessoas e vai acalmá-la nessa noite. Camille, como é que se acalma alguém de verdade? Ficando mais nervoso do que essa pessoa. É a única maneira que você tem condições de fazê-la se deslocar de onde ela está e ir para onde você quer levá-la. Nunca tente acalmar alguém que está nervoso dizendo para ele: calma. Isso irrita muito mais. Das duas, uma, ou ele vai começar a gritar com você e vai dizer: você ainda não me viu nervoso? Ou ele vai gritar ainda mais com você
e vai dizer: eu não quero calma, porque a calma demonstra passividade diante daquilo que você quer, atividade para ser resolvido. Então quem está nervoso não procura calma, procura algo que se sobreponha a isso. E é por isso que para acalmar alguém você tem que ser mais enérgico do que quem está nervoso. Então presta atenção, quando eu disser 3, eu vou contar de 1 a 3. Você vai ser enérgico e você vai dar um grito para essa pessoa e você vai dizer para ela: calma, vai se cumprir tudo. Então primeiro você grita: calma. Depois você fala: vai se cumprir tudo. Prepara. Eu conto 1, pega na mão dela que está muito frio, para ver se já dá uma esquentada. 2, já começa a sacudir ela, para ela entender que você vai locomovê-la mentalmente dessa circunstância que tem bloqueado, que tem deixado ela nervosa, ele nervoso. Sacode, vai meu filho. Você que está aí atrás, é por isso que não é bom sentar sozinho. Você tem que sentar perto de alguém. Presta atenção, 2,5. Você vai gritar e vai dizer: calma, mas tem que gritar, irmãos, senão ele não vai entender. Calma, vai se cumprir tudo. É 1, é 2, é 3, grite aí. Vai se cumprir tudo. Tudo que Deus disse a seu respeito, tudo que a palavra de Deus garantiu sobre a tua casa, tudo aquilo que Deus liberou acerca da tua vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Como já aprendemos aqui, para Deus, aquilo que Ele fala é aquilo que Ele faz, porque a palavra dEle é uma só, é uma só. Ele chama a existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Quando Ele diz haja, a luz tem que aparecer. Vai se cumprir tudo. Tudo, 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 tudo. O que você acredita, o que você acha impossível, o que você considera inédito, até mesmo os corações mais endurecidos e as mentes mais embrutecidas não tem poder de contra-argumentar uma palavra que Deus determinou. Isaías é categórico em dizer: se o Senhor, pois, o determinou, quem, pois, o invalidará? Dá uma olhada bem afrontosa para esse crente e diga: quem? Por isso Paulo vai ser tão categórico e vai dizer aos seus: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E meu irmão, tem uma lista que pode ser dividida de forma numérica ou alfabética. O que não falta é gente contra nós. Só que o que o texto está dizendo é: quem o resistirá? Levanta a cabeça e a sobrancelha mesmo, como quem assim tem orgulho de servir esse Deus. E fala para os dois assim: quem? Nós vamos apanhar, vamos, mas quem vai nos resistir? Vão cuspir, vão, mas quem é que vai tirar a gente da história? Vão perseguir, vão te chamar de tudo, menos de bonita, só não vão poder rasurar aquilo que o autor da sua história já determinou. A palavra de Deus é perfeita. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Salmo que reverencia a palavra. Já foi falado sobre ele aqui, Salmo de número 119. Não é à toa que esse Salmo acabou sendo o Salmo mais extenso do compêndio do livro dos Salmos. É porque Davi decidiu dedicar-se a falar da palavra, a honrar a palavra. E ela é fonte inesgotável. Ela não cessa, ela não passa. O texto também é categórico em afirmar acerca dela: céus e terras passarão, mas as minhas jamais hão de passar, jamais. Tudo que Deus disse a seu respeito se cumprirá. Esteja apenas posicionado onde a palavra quer te levar, para que ela continue a fazer o desdobramento daquilo que ela te garantiu. A gente vai ver isso aqui no texto de João, baseado no próprio Cristo, no próprio Filho de Deus. E não teria exemplo melhor para crermos nisto nesta noite. Porque João, quando vai fazer a biografia de Cristo, diferente de todos os outros evangelistas, ele vai fazer a biografia de Cristo não partindo da existência da sua natureza humana no ventre de Maria. Já percebeu?
João capítulo de número 1, ele parte do entendimento da existência que ele alcançou de Cristo, que transcende ou antecede seu nascimento no ventre de Maria. Ele compreende que ele não passou a se movimentar na humanidade no dia que foi entregado por mensagem a Gabriel, amando de Deus, no ventre de Maria, mas no dia que, acessando a revelação da palavra de Deus escrita por Moisés em Gênesis, ele percebeu que ele estava lá na execução da palavra, quando o texto afirma que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse o que? Deus, haja. O que foi que Deus liberou para que se manifestasse? Luz. E ele fez isso a partir de que movimento? Movimento espiritual? Não. Movimento falado. Verbo, palavra. É algo tão forte que deve merecer um pouquinho da nossa atenção. Porque quando você para observar Gênesis e você vê a manifestação de tudo aquilo que existe e de tudo que há, você vai ver a consolidação daquilo que eu estou falando pela boca ou pela escrita do autor da carta aos Hebreus, quando ele diz assim: porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então tudo aquilo que nós vemos como material, como físico e como real que está diante de nós, na verdade só puderam ser criados por causa da palavra que Deus liberou. Por isso este mesmo autor vai falar que nós também temos esse poder de trazer à realidade aquilo que se manifesta por uma palavra de fé, dizendo: porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando crendo que a palavra de Deus é o firme fundamento, a mais concreta estrutura no mundo espiritual, capaz de tornar tangível a realidade da vida do homem, quando cremos nisto, não há absolutamente nada que não possamos acessar, não há absolutamente nada do que possamos não fazer. Você se torna capaz de tudo. Só há um pequeno problema que tem impedido a gente de acessar tudo que a gente quer e receber tudo aquilo que a gente acredita. A gente começa a acreditar que Deus depende da nossa fé para ter poder de fazer as coisas que Ele faz. E a fé não dá para Deus poder para fazer o que Ele faz. A fé me dá poder de receber aquilo que, crendo eu ou não, Deus pode fazer. Então vou falar de novo. A minha fé não dá para Deus o poder dele fazer nada. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua sendo poderoso, todo poderoso. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, Camila, porque a palavra de Deus diz que é necessário que todo aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso não é para Ele ter poder de fazer o que eu quero, isso é para eu ter poder de receber o que Ele pode fazer. Quer entender? Diga amém. Não sou eu que estou falando isso, é um princípio da palavra de Deus que me leva a agir com essa fé correta. Essa fé é a fé correta. Que fé é essa? É a fé que não sente para pedir, é a fé que não sente para fazer, é a fé que manifesta o que a palavra diz, independente do que a consciência acha. É a fé que manifesta o que a palavra de Deus diz, independente se eu estou tomando Rivotril ou não. É a fé do que a palavra de Deus declara, mesmo quando as circunstâncias reais da minha vida são totalmente contrárias à bênção da prosperidade, à bênção da família, à bênção da produtividade. Então eu não paro de falar porque eu não sinto. Pelo contrário, se ando por fé, não ando por vista. Se não ando por vista, não ando pelo que sinto, ando pelo que ouço. Por isso a fé vem pelo ouvir. Por isso não é meu espírito que governa as minhas decisões, não é a minha alma que determina como eu vou viver, porque a minha alma é temporária, passageira. Hoje ela sente, amanhã ela não sente. Hoje ela quer, amanhã ela não quer. Mas quando eu tenho a palavra de Deus na minha mente, eu trago toda a situação, seja ela de tempestade, seja ela de circunstância adversa, e submeto ela à palavra de Deus. Uma vez ela submetida à palavra de Deus, a circunstância da minha realidade começa a se subordinar àquilo que eu estou liberando pela palavra.
Se Ezequiel no capítulo 37, na visão do vale de ossos secos, tivesse esperado sentir para profetizar, ele jamais teria profetizado nada, porque sem dúvida, numa visão tão tenebrosa quanto aquela de caveira, cabeça, osso espalhado para tudo que é lugar, terra seca, vale sombrio, escuro e profundo, sem dúvida, a única coisa que ele poderia sentir, emocionalmente falando naquele momento, era medo. Você imagina que você está num lugar que já não é fácil, um cativeiro. Você vive sobressaltado com as coisas que vão acontecer. E aí numa visão, quando Deus vem falar com você, Ele não vem te mostrar uma campina florida. Ele te leva pela mão e te obriga a ficar no meio de um vale. Às vezes Deus não pega na nossa mão para mostrar que é companhia, mas para nos impulsionar, nos impelir, nos obrigar a ficar onde Ele quer que nós fiquemos, mesmo quando nós não queremos ficar lá. E a prova no que eu estou dizendo, o texto diz: e me tomou, e me levou, e me deixou lá. Só peguei porque se eu não te trago, você não vem. Só peguei porque se eu não te levo, você não fica. Só te deixei porque se não fosse assim, eu não ia conseguir completar a visão que eu tenho que passar para você. Quem está entendendo mais ou menos, diga amém. E aí a gente acha que Ezequiel começou a profetizar, mas não é assim. O texto diz que Deus diz para ele na visão: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele responde: Senhor Deus, Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Eu não tenho circunstância alguma que me motiva para falar nada. Pelo contrário, se ele fosse dar vazão ao que ele pensa, certamente falaria alguma coisa que declinaria ele da pergunta que Deus está fazendo. Aí olha como ele responde, gente. Tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas de tu. Oh meu Deus, nos faça alcançar a realidade desse pensamento. Nos faça alcançar a certeza dessa maneira de pensar. Não vamos emitir opinião sobre as circunstâncias que não temos domínio. Será que vai ser curado? Será que não vai ser curado? Será que a porta vai se abrir esse ano? Será que ela vai se fechar? O que mais nos aguarda no governo brasileiro no ano de 2023? Eu não quero ir para a internet guardar, ou melhor, manifestar opinião sobre cenários de incerteza, mas eu posso, num cenário de incerteza, Arthur, manifestar o que eu sei sobre Deus, o que Deus faz num cenário de incerteza. E foi isso que Ezequiel fez quando ele disse: Senhor Deus, Jeová, tu sabes. Ele está dizendo: acerca deste vale eu não tenho o que falar, mas eu sei que tu podes fazer o que tu queres, na hora que tu queres, do jeito que tu queres, na maneira como quiseres. E eu estou aqui. Estou aqui e eu não sirvo o vale, eu sirvo o Senhor. Estou aqui, se tu me trouxeste para esse cenário, é porque o Senhor quer me comunicar alguma coisa. E aí Deus, que não teria problema, porque eu quero que você saiba que nós cremos que eles são um só. Deus disse assim para Ezequiel: então profetiza. E a impressão que a gente tem é que Ezequiel começou a profetizar. Fala a verdade, a maioria das vezes que esse texto está diante de você, a primeira impressão que você tem é essa: é que quando Deus fala para Ezequiel, então profetiza, ele começou a profetizar, como se aquelas palavras tivessem vindo dele, como se a fé dele tivesse movido e tornado-se o nascedouro daquelas palavras. Olha como Ezequiel tem fé. Olha como Ezequiel profetiza. E ele começa a profetizar, e a profecia é tremenda. Ele diz: vento dos quatro cantos. E a gente que era profeta até essa hora nem sabia que tinha autoridade para dar ordem a vento. Vento dos quatro cantos, ouvi a palavra de Deus, sopra sobre este vale. E é daí para frente, irmão, é uma coisa mais poderosa do que outra, é uma revelação mais grandiosa do que outra. Só que nada disso saiu da cabeça de Ezequiel, apesar dele ser o profeta. Tudo isso saiu de Deus. Quando Deus disse a Ezequiel: profetiza, ele não começou a profetizar, ele continuou calado. Porque profeta de verdade não fala o que sente, tampouco fala o que quer falar.
quanto mais verdadeiro é um profeta, sabe como você afere o nível de verdade de um profeta? O quanto ele é fiel a repetir o que Deus já disse. E entenda, não tem glamour no exercício da profecia de Ezequiel 37 não. O que tem aqui é ouvidos atentos para conseguir reproduzir com fidelidade o que Deus falou. Ele não começou a profetizar ermo. Foi Deus que disse para ele: diga-lhe assim, filho do homem. E ele começou a dizer aquilo que Deus dizia. E Deus dizia para ele: vento dos quatro cantos. Então ele repetia: vento dos quatro cantos. E ele dizia: sopra sobre este vale. E Ezequiel repetia: sopra sobre este vale. Diga aí, Ezequiel. E Deus dizia: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E Ezequiel repetia. Completa para mim, por favor. Ezequiel apenas, sem glamour, vamos lá. Ezequiel apenas, ele somente, esse texto colocou ele no texto áureo dos profetas no Antigo Testamento, mas na verdade o que lhe colocou neste lugar foi a capacidade de repetir com fidelidade uma palavra que foi liberada para ele. O que você espera não vem rodando debaixo de uma nuvem. A manifestação do que você quer ver não é com óleo sendo derramado pelas paredes. Eu não estou dizendo que Deus não faz. Eu só estou dizendo que não se mudam circunstâncias esperando que o sobrenatural se naturalize. Agora, se você tiver capacidade de repetir, se você consegue contrariar as circunstâncias da sua realidade e apenas reproduzir o que um dia você ouviu, repetir aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, não há absolutamente nada que possa te reter. Não há absolutamente nenhuma realidade que não seja transformada pelo poder da palavra de Deus. Porque aí não é sobre enfrentarem você, é sobre tentarem combater aquela que é martelo que esmiuça a penha, aquela que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é aprovada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor está dizendo: se você crê na minha palavra, aprenda a reproduzir a minha palavra, aprenda a repetir a minha palavra, aprenda a orar a minha palavra, aprenda a cantar a minha palavra, e não haverá realidade, por mais tenebrosa que seja, que não seja alterada pelo poder daquela que esmaga, esmiuça, penetra, entra, transforma, ela move, ela comove, ela remove, ela desenvolve. A palavra de Deus vai entrar. E se o Senhor determinou, quem pôs o invalidará. O vale de ossos secos se torna um QG, quartel-general. Porque a palavra se moveu, os ossos se moveram. Porque a palavra se moveu, o vento se moveu. Você quer esperar primeiro mover para depois haver manifestação de palavra? Porque você acha que a palavra só tem o poder que ela tem se você sentir que ela tem, ou que é propício ao ambiente para falar dela. Mas a maior prova disso está em Gênesis 1, onde a gente começou, e eu já saio para a gente fechar em João 19. No princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gente, sem forma e vazia, presta atenção. E o Espírito de não é o espírito das trevas, não é o espírito do escuro, não é o espírito do abismo, não é o espírito do vazio, da incerteza. O texto é claro: quem está se movendo sobre a face das águas que estão no abismo, onde há escuridão, é o espírito de... Segunda coisa, ele não está parado. O texto é extremamente claro, ele está em movimento. Só que eu fui clara no contexto de Ezequiel anterior. O que provoca o que está para acontecer não é o mover, é a manifestação da... E isso é tão sério que é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Quando ele se move sobre aquilo que não existe, mas mesmo assim, sendo Deus poderoso para fazer, não realiza nada. Ele se move, vamos dizer assim, entenda isso na visão de um artista.
ele se move sobre uma tela em branco, pronta para ser criada, pintada. Veja a natureza, a beleza da criação, tudo que Deus fez. As cores, o movimento, as árvores, os sabores, os cheiros, a terra, a semente, a espécie. Meu Deus! Os animais, a beleza das suas penas, dos seus penachos, a variação das suas cores, a cintilância da sua beleza. Esquece. Imagina alguém com uma capacidade criativa, que na verdade não tem capacidade criativa, ele é a própria criatividade, a própria sabedoria, a própria manifestação do querer e do fazer, do realizar, do efetuar. Então veja, a terra que ele já planejou fazer alguma coisa, está debaixo dele, sob o seu mover. O texto diz que o Espírito de Deus vamos lá, o texto diz que o Espírito de Deus move sobre a face das águas. Mas diga para mim, o mover de Deus, mesmo sendo de Deus, eu estou deixando claro que o mover é eu não quero que vocês achem que eu sou contra o mover de Deus. O mover é uma bênção. Coisa boa é quando Deus move. Mas é claro o que eu vou dizer agora. Deus está se movendo, mas me diga, o que ele está fazendo para a terra? O que ele está chamando à existência enquanto ele se move? O que é que passa a existir depois do seu mover? Nada. O texto não apresenta criação, revelação e nem manifestação alguma de existência, somente no mover. Agora, o versículo de número 2 acaba com tudo, meu irmão. Quando o texto diz assim, ele abre a narrativa assim, ó. E disse. Meu Deus! E disse e falou. É isso. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E aí o texto, meu irmão, vai indo até o versículo 31 do capítulo 1. E ele não para de falar. E isso é lindo. Quanto mais Deus fala, mais as coisas vão acontecendo. Ora ele fala e aparece luz. Ele continua falando e aparece o sol. Ele continua falando e ele faz aparecer a lua. Ele estabelece governos e autoridade entre os astros celestiais. Ele fala e ele promove seres iluminados pequenos que são as estrelas. Ele vai falando sobre a extensão de todo o planeta que chamamos de Terra. E que ao ler Gênesis entendemos que esse planeta era todo de água. E ele começa a estabelecer a extensão de porção seca sobre aquilo que nós chamamos de terra. E ele começa a determinar limites e mares e oceanos. E ele não povoa só o céu, ele povoa o céu, ele povoa a atmosfera intermediária. Ele coloca águas no firmamento, ele coloca o firmamento para reter as águas. Ele dá ordem às nuvens, ele ajunta todas as águas, disse Isaías, como se fossem uma gotícula na sua mão. Ele faz tudo isso sem pedir ajuda, ele faz tudo isso sem solicitar conselho. Ele vai criando relva, animais domésticos, selváticos. Todo o ecossistema que chamamos de vida está no controle da palma da mão e da ciência de Deus. Ele coloca tudo em equilíbrio, ele coloca tudo em harmonia. E ele vai criando, criando, criando. E como que ele cria? Ele chama empreiteira, ele chama construtora, ele chama os anjos? Não, ele vai criando. E Moisés diz que ele cria assim. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e falou, e falou, e falou. Tá de mão abaixada, porque se eu fosse você eu já recebia com as duas. Dá um pulo dessa cadeira e celebra o que disse Deus. Celebra o que Deus falou a teu respeito, porque o que ele falou vai acontecer. Ele fala, ele fala. Sabe quando a gente está governado pela voz de Deus e alguém libera uma palavra para a gente que já é crente, e aí a pessoa diz assim: vai acontecer tal e tal coisa na sua vida. Quando a gente é crente mesmo, a primeira coisa que a gente pergunta é assim: Deus falou? Como quem diz assim: se Deus falou, eu nem vou discutir isso com você. Agora eu quero saber se Deus falou. Porque Deus não tem compromisso, irmãos, com o meu carisma, com o brilho dos meus olhos. Deus não tem compromisso. Por mais que você
Imagine que seu relacionamento com Deus te colocou num status de perfeição. A verdade é que Deus não tem comprometimento em corresponder suas expectativas humanas. Por mais que Ele faça isso, quando Ele faz isso por obra, a graça do Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. E que no nome de Jesus, na sua oração, ao conectar-se com Deus, o sangue de Jesus te cobre e você recebe ousadia para entrar no Santo Santo. E faz nisso com que Deus ouça a sua petição, não por amor a você, mas por amor de Jesus. Eu estava ouvindo, fala aí o nome dele de novo que eu esqueço, Luiz Pujúlio, que eu não sei pronunciar bonito igual o senhor. Aquele moço que eu falei da entrevista de hoje mais cedo, é John MacArthur, é mais ou menos assim. E ele estava dando uma entrevista sensacional, onde ele disse que se não fosse Jesus, e se todas as vezes que Deus, ao olhar para nós, e quando eu digo olhar, não é que você não esteja no olhar de Deus, quando Ele decide dar atenção ao que você está falando, todas as vezes que Ele olhasse para nós, se não fosse o sangue de Jesus no madeiro, Ele veria em nós a personificação humana e material de toda a rebelião, de toda a afronta. Um grande pregador do século XVIII, Edward, vai pregar uma mensagem de arrependimento, do qual ficou conhecida porque os pecadores arrependidos daquela manhã dominical se agarravam às colunas do templo e gemiam, sentindo os seus pecados. E eu ouvi certa feita a dublagem escrita dessa mensagem, e me impressionou quando ele pregando, e alguém escreveu e por isso eu pude ouvir. Ele disse: seríamos puxados para o inferno como um pêndulo de aço atraído por um imã, se não fosse o sangue de Jesus no Calvário. Vir à igreja melhora a forma como você deve se comunicar com Deus, mas não tem o poder de apagar o seu histórico de natureza caída até aqui. Por isso a importância do que o pastor Eduardo pregou sobre não se distanciar de Jerusalém. Por isso a importância do que o bispo Júlio pregou sobre não destituir-nos do culto a Deus. Porque se não fosse Jesus, nem que você frequentasse todos os cultos, haveria em você disposição suficiente para continuar querendo se relacionar com Deus. E ainda que houvesse tal disposição em você, se não fosse Jesus, jamais haveria esta disposição em Deus. Por isso quem peca contra o Espírito Santo blasfema eternamente, porque isso demonstra um não reconhecimento do sangue de Jesus vertido no Calvário. Logo está condenado porque não pode crer. Preste atenção, quando Deus fala tudo se move. Então fecha aqui. Deus se move mas não faz nada. Mas quando Ele fala, tudo reage ao som da sua voz, à sua palavra, e tudo começa a aparecer. Por isso João, na sua biografia, não começa falando sobre a existência de Jesus no ventre de Maria, mas começa partindo dessa existência e vai chamá-lo de verbo e não de feto. Olha o que ele vai dizer. No princípio era o verbo. O que é verbo? Traduz e diga a palavra. Então vamos lá, o que é verbo? O que é verbo? Palavra conjugada, palavra falada. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas. Entende isso aqui? Eu vou pregar João 19, mas veja, antes de haver cruz, ele já existia no nosso entendimento, ao ler o haja luz. Antes da cruz, ele já era a revelação perfeita de Deus. Você tem que parar com essa mania de achar que Jesus é o plano B de Deus, que não deu certo por causa do pecado de Adão e Eva. A palavra de Deus é clara em dizer que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Se o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo, o pecado de Adão e Eva não mudou o plano original de Deus. Porque quando Deus faz um plano estabelecido sobre a sua palavra, e Ele é a palavra, nada que aconteça nesse caminho pode alterar o plano que Ele estabeleceu pela sua palavra. Senão Ele seria suscetível
suscetível ao tempo como nós somos, ele seria suscetível a problemas de chuva, de pneu furado e etc. Está na hora de você entender que Deus não é o resultado do que você criou na sua consciência. Está na hora de você entender que Deus está acima da sua capacidade de compreensão e mesmo assim ser adorador dele. Antes da fundação do mundo, esse cordeiro já estava preparado. Então antes da cruz ele já existia no haja luz. Ele estava ali. Paulo vai escrever aos Gálatas e ele vai dizer que Cristo pregou para Abraão, reconheceu Abraão. E eu sei que Paulo não está doido, apesar disso parecer loucura, porque Jesus disse, sendo interrogado pelos fariseus, que não reconheciam que ele era o verbo vivo feito em carne, que não reconheciam que ele era a manifestação do querer e da palavra de Deus. Ele disse aos fariseus: vocês dizem que são filhos de Abraão. Olha o escândalo. Mas Abraão me viu no meu dia e me glorificou. E aí eles ficam loucos. Eles dizem: tu não tem nem 50 anos e dizes que Abraão te viu? Está falando sobre a revelação dele em todo o Antigo Testamento, sobre a sua revelação em sua palavra. Tudo se move por ele. A palavra de Deus é clara sobre ele, sobre Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí João vem. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é a manifestação de sua palavra. Não é jargão de pregador quando ele ministrando diz: em verdade vos digo. Não é. É realidade. Sou a verdade que ministro, sou a verdade que vivo, porque a verdade que falo é a verdade que eu sou. Eu sou a verdade. O príncipe desse século não tem o poder de te viciar em drogas. Isso é o mecanismo do seu corpo te tornando dependente de uma droga por causa das suas substâncias. Ele não tem o poder de te obrigar a se tornar um viciado em pornografia. Isso é a junção que o seu cérebro faz por causa da prática da pornografia. Não culpe o diabo pelos vícios que você adquiriu por desobediência à lei de Deus. A autoridade que foi dada ao diabo, ao príncipe deste século, neste mundo, não é que eu me torne marionete em suas mãos. Satanás não precisa de trevas profundas e sombrias, como vícios semelhantes a esses que eu falei, para poder deixar o homem distante do conhecimento da verdade que liberta, que transforma, que move, que faz todas essas coisas que estamos pregando hoje aqui. Ele só precisa cegar o entendimento. As trevas mais profundas que um homem pode conhecer não são as obras da malignidade, não são os rituais que acontecem de portas fechadas, não é o sangue que é derramado de animais, nada disso. As trevas mais densas estão em uma mente que não acessou o conhecimento de quem é Deus. Por isso Satanás trabalha com prioridades para que ele seja efetivo no trabalho. E olha o que o Senhor revela pela sua palavra acerca do trabalho do inimigo. Porque o príncipe desse século os tornou viciado em cocaína, os tornou viciado em pornografia, os tornou viciado em masturbação. Não! O príncipe deste século lhes cegou o entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade de que Cristo é o Senhor, a verdade de que Ele é a palavra de Deus revelada em carne ao mundo. A verdade é que quem tem Cristo, a verdade de quem alcançar a Cristo, poder alcançar qualquer área de libertação, de prosperidade, de unção, de poder, de família, de regeneração, de resgate, de sociedade, de comunhão, de família. Quem acessa a Cristo, acessa um portal de possibilidade, cujas impossibilidades do mundo jamais poderão reter. Alguém que tem a palavra, que guarda a palavra, que ministra a palavra e que vive pela palavra. Quem tem Cristo tem a palavra. Quem tem a palavra tem Cristo. Se quem tem a palavra tem Cristo, acontece o que Cristo falou: e pedireis o que quiserdes ao Pai, e Ele vos concederá. Por quê? Porque o Pai não corresponde ao meu carisma, o Pai não corresponde ao meu ritual, o Pai corresponde a Cristo. Cristo em vós, esperança da glória.
deixa eu te falar um negócio bem rasgado. Cristo não está em você quando você está cantando. Cristo não está em mim porque eu estou pregando. Se fosse por poder de eloquência, Cristo estaria em cada fariseu. Foi o próprio Jesus que disse assim acerca dos fariseus: quem fizer o que eles mandam vai entrar no reino do céu. Porque os fariseus não pregavam errado. Não. Os fariseus eram defensores da lei. Mas por que eles eram tão devassos ante o olhar de Cristo? Porque eles eram hipócritas. Falavam o que não viviam. Mais do que isso, impunham regras para que o homem acessasse a lei. O problema dos homens que têm acesso à lei é quando eles querem criar regras para que outros homens acessem a lei que eles conheceram sem regras. Eu não sou contra a regra. Regra é um conjunto de normas que ajuda a sociedade a ter harmonia e poder de convivência. Sem regras, o mundo não conheceria liberdade, apenas libertinagem. Sem regras, o mundo não teria libertação, apenas anarquia. E anarquia não leva à harmonia da sociedade. A anarquia leva ao caos. Quem está comigo ainda, diga amém. Então eu quero deixar claro que eu não sou contra um conjunto de regras para proteger um princípio. O problema é que os fariseus começaram a valorizar mais a regra do que a lei. Por exemplo, só um exemplo. Jesus curou no sábado, amém ou não amém? O que a lei dizia sobre o sábado? Descanso. Só que a lei respalda a lei. O nome disso é legislação. Escute isso. Jesus curou um homem no sábado. Um homem que todos conheciam com uma deficiência crônica, que jamais poderia ser curada se não fosse um milagre. Quem ainda está comigo, diga amém. Aí os fariseus ficam empolvorosos com aquilo e dizem assim para ele: está errado porque você curou no sábado. Como é que você vai ser o filho de Deus se você está descumprindo a lei? Porque a lei era de quem? Ou melhor, a lei é de quem? De quem, gente? Como pode o filho dizer que vem em nome do pai e descumpre o que o pai fala? Aí Jesus vai responder assim para eles: quando a ovelha, que representava moeda de troca e de dinheiro naquela época e patrimônio, quando a ovelha de vocês cai num poço, vocês não esperam passar o sábado para resgatar a ovelha. E por que vocês fazem isso? Porque a lei respaldava que a vida é maior do que a lei. Aí ele diz: a ovelha do poço vocês tiram, porque a vida financeira de vocês é maior do que tudo. Na cabeça dos fariseus. Agora vocês querem dizer que eu estou fazendo errado porque eu estou curando esta vida? Essa vida vale mais que o mundo inteiro. Essa vida é mais preciosa do que uma ovelha. E Jesus não é o primeiro a dizer isso não. Davi já sabia que o homem era o pináculo da criação de Deus. Salmo de número 8: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. Aí ele diz: porque eu salvei essa vida no sábado. Vocês dizem que eu quebrei o sábado? Não, são vocês que quebram a lei, fazendo a regra ser maior do que a lei quando é conveniente para vocês. Hipócrita, a lei determina que a vida é maior do que o sábado. Então responda para mim: quando Jesus quebrou a lei? Nunca! Nunca! Camilo, o que você está dizendo não sou eu, é Deus te dando uma garantia. Se você for fiel em cumprir a minha palavra com a sua vida, não haverá nada que a minha palavra não realize por você. A minha palavra vai colocar para você no lugar o que está fora. A minha palavra vai manifestar o que você no pensamento mais positivo não poderia manifestar. A minha palavra vai te dar capacidade para curar doenças. A minha palavra também te dá capacidade para ser curado das doenças que você tem. A minha palavra também te dá autonomia e liberdade para não se tornar dependente dos homens e do seu processo de escravidão. Conhecereis a minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
está dizendo: na minha palavra está a liberdade que você procura, na minha palavra está a autoridade que você procura, na minha palavra está a paz que você procura, na minha palavra está o que tua alma deseja, na minha palavra está as respostas que a tua mente faz às perguntas, na minha palavra tem o que você precisa, na hora que você precisa, do jeito que você precisa. Moisés disse para ele: quando eu chegar lá, quem eu digo que me enviou? Ele responde: diga que o eu sou te enviou a eles. Quem sou eu? O Deus de aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Camila, o que isso tem a ver? Eles vão lembrar que eu sou Deus que cumpre a minha palavra, Deus de Abraão, Deus que faz promessa, Deus de Isaac, Deus que cumpre o que promete, Deus de Jacó, Deus que dá manutenção e sustentabilidade para tudo que ele já falou. Eu sou, Moisés, eu sou. Você não vai saber quem eu sou numa conversa de uma hora de sarça. Sai daqui e vai cumprir a minha palavra, sai daqui e vai libertar o meu povo. Aí você vai ver quem eu sou. Eu sou sapato que não acaba, eu sou roupa que não desgasta, eu sou coluna de fogo à noite, eu sou nuvem ao redor do arraial durante o dia, eu sou água que sai da rocha, eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja. Deixe que você saiba que eu sou a palavra que te enviou. Eu sou. Creia em mim, crendo no que eu digo. Senta que eu vou falar umas 3 coisas. Ai, Camila, é que eu tô cansada, eu quero ir embora. Mover não traz transformação, mas palavra traz. 5 minutos lá fora não mudam nada, mas aqui dentro podem alterar até 5 anos da sua vida. Você crê que eu sou quem digo que sou quando obedece o que eu falo. Se você crê em mim, eu não creio que você crê em mim porque você diz que crê. Eu só creio que você crê em mim, diz o Senhor, se você cumpre as minhas ordens, as minhas palavras. João 15: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras. Quem ainda está aqui, diga amém. Quem ainda está ligado, diga eu aqui. Se vós estiverdes em mim e as minhas estiverem em vocês, pedireis o que quiser. Esquece. Tem gente que acha que precisa ter a fé de uma montanha para abrir caminho numa fazenda de mostarda. Mas é o contrário. Se a tua fé, ou seja, não é o tanto que você sabe da palavra, é o quanto você é capaz de cumprir diante do que você sabe. Não é sobre saber muito, é sobre praticar o máximo do que eu sei, do que eu compreendo. Quem está entendendo, diga amém. Não é a montanha que se move, perdão, não é a mostarda que se move. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, quem é que vai se mover? A montanha. Mova montanhas essa semana. Mova crenças limitantes da sua mente através da leitura do texto sagrado, através da verbalização do texto sagrado. Mova a síndrome do pânico em sua vida em obediência. Ande pela casa com a única luz que pode ficar acesa para você ter um pouco de paz para dormir. Não tem problema, pode deixar a luz acesa, mas mova a palavra no meio daquela penumbra. E por mais medo que você tenha, nem que seja debaixo de uma coberta, sentindo o pavor do espanto noturno, comece ali embaixo, mesmo que seja diante de uma leve chama de vela,
e profetize. Libere a palavra na tua casa, libere a palavra na tua circunstância. Comece a liberar. Camila, eu não sinto de falar nada. Que bom, é sinal que você está limpo e puro para ler com fidelidade o que está escrito, e entra por aquela penumbra dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Camila, eu estou debaixo de uma coberta. Não importa quem eu estou, eu vou declarar quem Ele é. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Declare quem Ele é, não como você está. E a palavra de Deus vai cumprir. Quem está aqui hoje que pode estar amanhã? Só quem está aqui hoje que pode estar amanhã, levante a mão. Tem pessoas que não vão poder estar aqui amanhã, porque eu vou terminar de pegar essa palavra amanhã. Mas se Camila, eu que não pude, ora, o que você precisava serviu para hoje. Deus não mente, Deus não falha, Deus nunca erra. O que está em João 19, onde nós lemos? As 3 coisas que a palavra faz, as coisas que ela leva os outros a fazerem. Soldados rasgaram as vestes de Jesus e lançaram sobre elas sorte, porque sobre Jesus havia uma palavra. A Escritura dizia o quê? Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Aí João vai dizer: eu estava lá, eu vi. Foi isto que fizeram os soldados. O que os soldados fizeram? Envergonharam, rasgaram as vestes, dividiram a túnica, lançaram sortes. E João repete: foi isto que fizeram os soldados. Foi isto que fizeram os soldados. Mas ele não para aí, ele complementa. E ele diz: fizeram porque sobre ele havia uma palavra. Fizeram porque sobre ele havia uma palavra. Então quem fez antes deles fazerem foi a palavra que levou eles a fazer o que fizeram. Camila, eu não entendi. Vai entender. Sabe quando você vai entender? Quando Jesus, no ato da crucificação, vai olhar especificamente para esses soldados e vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu sei que palavra está sobre mim. Eu me lembro que Isaías, quando eu ainda não existia no ventre de Maria, ele liberou sobre mim essa palavra. Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, Pai, perdoa-lhes esses pecados, porque eles não sabem que fazem, mas eu sei porque fazem. Quando você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, tudo que o inimigo faz contra você é para cooperar com o que Deus disse a seu respeito.